Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta quarta-feira, dia 24 de março. Que bom estar contigo. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Também pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, reportagens, o canal do Boi, o Agrocanal também. Você acompanha no nosso portal. Você que está nos acompanhando também na Nel TV, lá no Paraguai, aqui no Brasil, uma TV por assinatura, que você acompanha o canal do Boi. Também já estamos ao vivo no Facebook, daqui a pouco as demais páginas vão estar também levando o Agricultura BR. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então sejam todos bem-vindos, sempre muito bom estar com você aqui no canal do Boi. Olha, começa o programa de hoje falando a respeito de soja e você vai acompanhar agora como que a chamada soja livre, ou para alguns convencional também, como é colocado na nomenclatura, ela tem tido cada vez mais mercado e atingido públicos, principalmente produtores rurais, que têm conseguido valores melhores para as negociações lá no Mato Grosso. A reportagem é de Valdir Pacheco. A safra de soja 2021-22 no Mato Grosso começa a se desenhar e já há estimativa de que 5% de toda a área deve ser cultivada com as variedades convencionais. E o interesse pelo plantio da soja convencional deve crescer. Sojicultores começam a fazer um planejamento da próxima safra e a estimativa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária é que a produção total de soja seja de 35,7 milhões de toneladas em uma área de 10,3 milhões de hectares. De acordo com os especialistas, neste ano a procura por soja convencional tem sido grande por parte dos compradores, o que fez com que os prêmios subissem e o plantio deve aumentar em função disso. Em algumas regiões do estado, existem prêmios que são os chamados bônus, que variam de 4 a 5 dólares a mais por saca, o que representa hoje algo em torno de R$30. O Instituto Soja Livre, fundado em 24 de julho de 2017 pela AproSoja Mato Grosso e Embrapa, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do mercado de soja convencional, denominado soja livre, mantendo viva a liberdade de escolha do produtor rural na hora da escolha da tecnologia, da cultivar e do sistema produtivo que irá trazer maior rentabilidade e segurança na sua safra. E neste ano, o Instituto apresentará durante eventos 4 novas variedades de soja convencional que já estão em campo na safra 2020-21 e poderão ser adquiridas pelos produtores rurais para a safra 2021-22. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Por aqui seguimos falando de soja, agora a respeito de mercado e principalmente o comportamento no mercado doméstico brasileiro. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Andréia Cordeiro, que já está aqui conosco. Andréia, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós queremos uma avaliação sua a respeito de comportamento de mercado para este momento, principalmente ligado à produção brasileira. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiana, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu sempre digo, né, que produzir no Brasil é sempre um fator de grandes emoções, né? Especialmente nesse momento que a gente tem um câmbio muito volátil, um produto que é dolarizado, e no momento onde a gente começa a ter uma janela de mercado aonde a gente foge um pouquinho dos parâmetros do que é nosso, né? Da onde a gente tem os fundamentos brasileiros. A gente vai para uma janela onde os preços começam a parametrizar com o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, é um momento realmente de observar. Os fundamentos fogem um
pouquinho do nosso controle. Então, é um momento assim de observar o que está acontecendo. A gente tem fatores como tamanho de safra, muitas agências repensando, né, sobre o tamanho da safra brasileira, grau de comercialização da safra brasileira, número da safra argentina, se o Brasil tem oportunidades, né, como teve no ano passado, de aproveitar essa safra menor da Argentina para vender mais farelo no mercado internacional. Por outro lado, nós temos questões aí de uma terceira onda de coronavírus na Europa, alguns países aumentando bloqueios, outros afrouxando. Então, são várias situações que influenciam na composição do preço do Brasil. Então, a gente tem que realmente ser ter muito sangue frio, ser muito profissional, ter gestão para conseguir realmente administrar a composição do preço aqui no Brasil. Andréia, nós estamos acompanhando algumas variáveis dentro do mercado da soja, entre elas o posicionamento de ocupação de área nos Estados Unidos, também relacionada a clima nos Estados Unidos, que vinha com uma expectativa talvez de ser mais seco e começou até a chover em algumas áreas, principalmente de produção de milho, já até começaram a plantar algum milho lá nos Estados Unidos, e todas essas variáveis impactam aqui nessa formação de preço. Uma outra questão é o dólar também. O dólar também tem trazido ali situações de pouca estabilidade, sobe e desce com alguma frequência. Neste momento, qual seria o posicionamento melhor para o sojicultor em relação à comercialização do seu produto? A gente tem uma situação muito pontual nesse momento, com o avanço da colheita brasileira e as longas filas de navio nos portos brasileiros e uma administração da logística, né, faltando cota para Porto, para descer soja para Porto. Então, a gente também vê uma situação de prêmio um pouco mais desvalorizado, e é um momento natural, é um momento atual. Então, a gente vê um certo desinteresse nesse momento das famílias produtoras brasileiras em vender. E está certo, é um momento de acalmar, de quem vendeu esperar e esperar novas oportunidades. Agora, eu percebo que novas oportunidades vêm pela frente, né? A safra brasileira está bastante comercializada e, como você falou, esse momento do clima norte-americano está só começando. Se você for analisar, essas chuvas que aconteceram agora, que estão permitindo os primeiros plantios de milho lá no delta, no sul dos estados que produzem milho lá, bem lá embaixo nos Estados Unidos, ela é suficiente para alargar aí o plantio e o degelo dos estados mais lá para cima, né, no meio oeste norte-americano, que foi bem intenso agora no final da temporada de inverno, ele é suficiente para alargar o plantio. Mas se a gente for analisar os próximos 3 meses, a gente consegue observar que as temperaturas vão ser um pouco mais altas e isso já sinaliza possibilidade aí de alguns estresses climáticos, né, adversidades climáticas. E isso soa aí como oportunidades ímpares para os especuladores, os investidores. Então, os produtores brasileiros, as famílias produtoras, elas vão ter oportunidades no médio e longo prazo, né? Não é uma janela que se fechou. Então, eu acho que nesse momento é uma janela para a gente observar, esperar, fazer todo o trabalho, né? Quem não finalizou o plantio de milho safrinha, fazer esse olhar, fazer a sua gestão e esperar para novas vendas da sua soja aí mais para frente. Novas oportunidades virão sim. Andréia, só lembrando inclusive de
entrevista anterior nossa, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, nós falávamos há cerca de 30, 40 dias talvez, a respeito das estimativas de produção de soja no Brasil e na América do Sul como um todo, né? Com o tempo, por exemplo, na Argentina, nós tivemos confirmação da Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduzindo essas estimativas na Argentina, tanto para soja quanto para milho. Na soja, a última redução foi de 2 milhões de toneladas, confirmando aquela pontuação que você nos trazia. Aqui no Brasil, apesar de Conab ter estimado agora a safra um pouco maior, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no último relatório também, as empresas privadas têm apontado uma redução de safra no Brasil, algo para da casa de 130 milhões de toneladas. E ontem mesmo eu conversava com o Antônio Galvão, agora presidente eleito da ProSoja Brasil, e ele falava justamente a respeito de uma produção inferior ao que os dados oficiais estão mostrando aqui para o país. A ProSoja e principalmente o Galvão vai acreditando também numa safra menor no Brasil, que seria inferior a esses 135 milhões de toneladas apontados por Conab e Departamento de Agricultura norte-americano. Para você, a sensação continua sendo essa? Continua. Embora que alguns estados, à medida que avancem os seus trabalhos em campo, mostrem uma produção superior, né, com uma produtividade acima, compensando estados, né, que tiveram perdas maiores, a gente realmente deve ter uma safra consolidada inferior à que a Conab está projetando. E futuramente a Conab deve fazer esses ajustes. Vi recentemente o Rabobank, se não me engano, já fazendo uma correção, um ajuste nas suas estimativas, se não me engano, 133 milhões, mas os números só vão ser, né, conhecidos a partir do momento que a safra esteja 100% performada e polida. Mas a sensação, conversando com os diversos estados produtores, e à medida que os trabalhos evoluem, é essa, que a safra brasileira não deve ser essa safra que a gente vinha escutando através das casas privadas e da Conab. Certo, Andréia. Andréia, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, sempre um prazer tê-la aqui no programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Uma boa tarde para você e a gente segue o Agricultura BR por aqui, falando de soja e agora como é que está o mercado lá nos Estados Unidos. Portanto, você acompanha comigo agora os números para a soja em Chicago. É o que nós trazemos agora. Soja em Chicago hoje vinha ganhando, está ganhando ainda. Nós tínhamos um movimento mais próximo à estabilidade nas primeiras horas de negociação e agora já começa a potencializar ali alguma alta para as posições de curto prazo. Maio vem a 14 dólares 25 centes mais 6 o bushel. Julho, 14 dólares 15 centes mais 4. Posição de agosto a 13 dólares 69 centes mais 2 por bushel. E setembro, 12 dólares 76 centes por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Fala agora a respeito de dólar comercial e a moeda norte-americana. Eu vinha falando com a Andréia, o pessoal estava nos acompanhando agora, e a Andréia Cordeiro também pontua essa situação. Nós temos ali muitas situações de sobe e desce com dólar, e isso acaba impactando diretamente nos negócios com soja, né? Todos os produtos de exportação, mas soja fica muito sensível a essas pontuações. Nós tivemos queda, inclusive, para negociações nos portos, depois retomadas mais rápidas. Neste momento, nós vamos vendo o movimento inverso do que nós tínhamos nesta última terça-feira. Neste momento, o dólar comercial sobe no país, 0,36% na referência a R$ 5,53 mais 6 para a moeda norte-americana. E é por isso que eu converso agora com o Walter Pulga Júnior. O Pulga já está comigo aqui na tela. Pulga, eu vinha conversando agora com o André Cordeiro, nós temos ali fundamentos muito exatos, muito firmes para a soja, mas é claro que algumas situações elas fogem ao controle de quem está operando no mercado. Uma delas é em relação à logística brasileira, que mais uma vez vai apresentando situações complicadas, a colheita no Brasil que atrasou, também o clima nos Estados Unidos e por aí vai. Mas uma delas, sem dúvida, é o dólar, que vem nesse sobe e desce, um dia sobe muito, outro dia desce muito, e isso, é claro, não é normalmente bom
para as comercializações, para os negócios. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, hoje o dólar oscila em alta frente ao real, contrariando o que ocorre com o dólar fora do Brasil. Porque o dólar perde valor frente ao peso mexicano, também perde valor frente ao peso chileno, perde até valor frente ao rublo e o rand, lá da África do Sul, né, o rublo russo. Bom, há uma desconfiança dos investidores em relação ao posicionamento do governo ao tratar do avanço da Covid no país. Isso é evidente, mas o presidente tenta agora articular uma comissão para dirigir uma política de combate ao coronavírus e isso deve acalmar o mercado, não imediatamente, mais adiante. Mas, por enquanto, o dólar vem em alta. Agora há pouco, o dólar passava de R$ 5,54. Neste momento, eu tenho aqui na tela, nós acompanhamos online as negociações com o dólar em várias consultorias. Ele, neste momento, a R$ 5,53 mais 60. Sobe menos, sobe 0,38%. Chegou a subir mais, hein? Chegou a passar de 5,54, por pouco não tocava ali a faixa dos 5,55. Agora, a condução da pandemia preocupa quem atua no mercado financeiro, isso não só para quem atua no mercado de câmbio, viu, Fabiano? Também para quem atua no mercado de ações, mercado financeiro como um todo, taxas de juros. Resumindo, nós temos hoje a continuidade da alta do dólar frente ao real por um problema específico aqui no Brasil, quando o dólar perde valor frente a outras moedas de países emergentes como o Brasil. Em relação à Bolsa, também há muita insegurança do investidor. Neste momento, a nossa Bolsa sobe mais de 1%, mas vem auxiliada aí por uma alta nos preços do petróleo lá fora, que leva a uma recuperação das ações da Petrobras. Esse movimento também é muito resultado de uma especulação, né? Ele é resultado de muita especulação neste mercado. O petróleo caiu muito depois de se aproximar de $70 o barril, tendo como referência o petróleo tipo Brent, depois volta a subir. Então o petróleo hoje está em alta de novo. As bolsas que vinham em queda na Europa, preocupados também, né? O mercado lá na Europa preocupado com o avanço da Covid lá e com a chamada terceira onda nos países europeus, agora parece ter arrefecido um pouco com algumas medidas que os governos tomam lá na Europa. De modo que a queda que ocorria com as bolsas na Europa pela manhã e que influenciariam negativamente o mercado brasileiro, reverteram no final do expediente lá, ou seja, pouco antes das 12 horas, no horário de Brasília, e o mercado fechou com quedas mais leves na Europa. Para você ter uma ideia, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt fechou em queda de 0,40%, mas de outro lado o FTSE da Bolsa de Londres, eu acompanho aqui, fechou com uma alta de 0,22%. Nós tivemos também o índice CAC 40 da Bolsa de Paris, fechando em leve queda de 0,02%, praticamente estável. Isso melhorou a perspectiva para o nosso índice Bovespa, que agora opera em alta, como nós vimos, de 1,05%. O destaque é a alta do petróleo no mercado internacional, viu? Sobe de novo, mas não sobe muito também não. Petróleo negociado no mercado internacional estava acima de $63 o barril, petróleo tipo Brent agora opera a 63,58, eu acompanho aqui, tem uma alta mais acentuada, o petróleo WTI também vem em alta neste momento, ou seja, nós temos aí petróleo WTI acima de $60 o barril, mas isso traz ações da Petrobras em alta superior a 2% hoje. É o que ajuda o nosso índice Bovespa a uma recuperação. Agora, eu gostaria de fazer um alerta antes de encerrar minha participação, Fabiano, se você me permite. A ministra da Agricultura estuda um ajuste, uma mudança na legislação do crédito rural, porque ela pretende facilitar, de um lado, o trabalho dos bancos privados, atraindo os bancos privados para financiar o agronegócio, e, de outro lado, facilitar também para o produtor rural a obtenção de financiamento nos mais diferentes setores, né, do mercado financeiro, né, das áreas, vamos dizer assim, do mercado financeiro. O que ela pretende, de qualquer maneira, é utilizar aí esse monitoramento eletrônico, digital, sensoriamento remoto, tecnologia, como já foi autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, fiscalização de crédito, baratear a fiscalização da aplicação de crédito oficial. Ou seja, os bancos devem fiscalizar os produtores, a aplicação dos recursos, respondem por isso, isso custa muito caro. Portanto, ela estuda um alívio para os bancos. De outro, ela passa para o produtor a responsabilidade de prestar conta sobre o dinheiro oficial que ele
pegou para financiar a sua produção, financiar seu trabalho no campo. Essa mudança está em estudo, há outras mudanças na regulamentação do financiamento do crédito rural que devem ser anunciadas no novo Plano Safra. É a intenção da ministra e é bom o produtor ficar atento às mudanças no crédito rural. Pode ser que a partir do segundo semestre nós tenhamos muita alteração na maneira como o governo pretende auxiliar o financiamento do agronegócio. É com você. Obrigado, Walter Puga Júnior. E só trazendo uma lembrança para o produtor rural que estava nos acompanhando. Antes eu falava com a Andréa Cordeiro e um dos elementos que nós observamos com alta para a soja em Chicago e milho em Chicago, que eu não mostrei ainda, mas que vai subindo, é justamente uma elevação para o petróleo. O petróleo sobe um pouco e isso reanima negócios com milho em Chicago e soja também. Falar em preço de soja, vamos ver como é que vem soja nos portos do Brasil agora. Nós temos aqui para entrega em abril nos portos de Santos e Paranaguá, valores em referência de R$ 172,00 a saca de 60 quilos da soja. De acordo com as informações da Granos Corretora, que nos traz aqui as informações a respeito do que vem acontecendo nos portos em todo o Brasil. Olha, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre produção de trigo lá no estado do Paraná e também você vai acompanhar uma entrevista para falarmos a respeito de seguro rural daqui a pouco no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo, mas você aproveita para entrar em contato conosco. Você entra em contato pelo 679-9173-3737. Eu volto já. O assunto agora no Agricultura BR é o seguro rural para áreas de cultura agrícola, pecuária, florestal, entre outros elementos de trabalho no campo. Este foi um dos segmentos que mais cresceu no último ano, em 2020, tendo uma boa expansão com a tomada desses recursos por parte dos produtores rurais que tiveram suas áreas asseguradas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com o Paulo Hora, ele que é superintendente de seguros rurais da Brasilseg, da BB Seguros. Paulo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que você tem avaliado, como é que vocês têm avaliado esse momento para o seguro rural no Brasil, para essas culturas hoje que estão sendo trabalhadas no campo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, é um prazer participar com vocês aqui no programa, no canal do Boi. E a gente tem visto o seguro rural com ótimas perspectivas para o Brasil. Nós temos a felicidade de participar como o Brasilseg, com a marca BB Seguros, desde o início desse programa. São mais de 16 safras construindo o programa de seguro rural no Brasil, principalmente para essas atividades que você mencionou. E nós tivemos no ano de 2020 um ano bastante especial para o seguro rural no país, né? Foi um ano onde o governo, de fato, colocou o seguro rural no centro da discussão da política agrícola, até com mais recursos de subvenção ao produtor. Houve uma melhoria muito grande de produto e outras atividades entraram de forma mais intensiva na contratação dos mitigadores, assim como pecuário, floresta e outras atividades agrícolas. E teve esse crescimento que você bem comentou, né? Foi a atividade que, olhando os ramos da SUSEP, os ramos de seguro, nas diversas atividades, mais cresceu no país. Hoje o seguro rural ele já é 6% de tudo que se faz de seguro no Brasil. A gente sabe que a cultura de seguro ainda está sendo construída no nosso país, né, diferente de outros países. Isso para todos os segmentos, seja para seguro de vida, para residência, para automóvel, mas para o rural também da mesma forma, né? E dentro do segmento rural, os seguros agrícolas de lavouras já são mais de 47% das contratações. Então nós tivemos um ano realmente de crescimento dentro do programa de subvenção ao prêmio de seguro rural, a área segurada praticamente dobrou, e a Brasilseg ela se mantém aí como uma grande protagonista nesse segmento, comercializando seguro em todas as regiões do país, para 18 culturas em especial. Nós temos mais de 50% da área segurada no centro-oeste do país, o que é importante, né? O seguro ele normalmente ele vem ali mais concentrado no sul, historicamente é onde se vende e se contrata mais seguro, e nos últimos anos há também essa migração para o centro-oeste. Olhando para as perdas recentes que nós tivemos ano passado no sul do país, com muitas indenizações pagas ao produtor,
Esse ano as chuvas que estão sendo acompanhadas no Mato Grosso, também atrasando a colheita da soja e reduzindo muito a janela de plantio do milho safrinha. Esses fatores todos demonstram aí que o seguro rural é fundamental para o país. Paulo, nós temos observado também uma mudança, talvez, de cultura dentro para o produtor rural, porque o agricultor ele já está muito habituado, né, ou está se habituando no Brasil a fazer esse tipo de seguro, né, ter esse tipo de segurança na propriedade. Mas nós começamos a ver também alguns pecuaristas atuarem também nessa área. Como é que isso tem ocorrido? Como é que vocês têm tido essa percepção? Fabiano, essa é uma ótima pergunta, porque a gente vem trabalhando muito forte no setor, olhando para produtos de seguro, mas da mesma forma com o Ministério da Agricultura, fazendo reuniões setoriais com as lideranças de classe, para entender as demandas das principais cadeias produtivas. Na agricultura, se a gente voltar 10 anos atrás, a nossa carteira, por exemplo, protegia 3 milhões de hectares no país. Hoje nós já protegemos mais de 8 milhões de hectares, então veio tendo uma evolução muito grande. Nós tínhamos 6 culturas seguradas, com grande concentração em soja e arroz, hoje são mais de 18, em 2021 deve ampliar para 33. No programa de seguro no país inteiro são mais de 60 culturas seguradas. Quando a gente vai para a pecuária, é um público que sempre esteve muito distante dos mecanismos de proteção. E existe um seguro pecuário desenvolvido para essa cadeia, que é fundamental para mitigar diversos riscos na pecuária, em especial na cadeia bovina, onde tem evoluído mais esses mecanismos de proteção. A BB Seguros tem o seguro pecuário faturamento, que foi uma inovação em 2020, que além de proteger para os gatos de corte, né, normalmente a pecuária extensiva, além de proteger a vida dos animais em situações de morte, ou por doença, ou por acidente, ou por raio, e outras fatalidades, ele também protege a variação de preço da arroba do boi. Por isso que ele tem essa cobertura de faturamento. Isso é fundamental quando a gente acompanha aí os patamares que estão hoje, né? A pouca oferta de animal e o preço da arroba do boi acima aí de 300, 315 reais. Então, é o momento que o produtor tem que olhar para esses mecanismos e, de fato, começar a colocar o seguro no seu planejamento orçamentário. Para encerrar a nossa entrevista, historicamente o produtor rural, na hora de fazer a contratação da cobertura, sempre considerou caro o seguro. Isso é um fato, todos os produtores rurais pontuarem dessa maneira. O seguro hoje está mais acessível para os produtores rurais, também externalizando fora daqueles que produzem soja, milho, mas para as demais culturas ficou mais acessível? Sem dúvida, Fabiano. Isso é uma evolução que acontece safra após safra, né? Para a seguradora, o grande pilar para que se desenhe bons seguros e boas proteções e se precifique também adequadamente é o volume de informação e de dados que a seguradora tem acesso. Então, se você voltar lá no início do programa, realmente era mais difícil você ter um histórico de níveis de produtividade, de níveis de manejo, o histórico de cada produtor. Depois de 16 anos, principalmente olhando a nossa carteira, que é bastante robusta, né? Nós estamos aí com quase 60% de share no mercado, a gente já acumulou um histórico importante das áreas produtivas. Isso permite que você cada vez mais individualize as condições do seguro, seja ofertando produtividades superiores, diferentes das médias de cada município por cultura, ou seja, dando alguma taxa diferenciada também para o produtor. A gente já faz isso constantemente e estamos fomentando muito isso, principalmente nessa fase onde o produtor está pegando o seu financiamento de forma antecipada, comprando insumos em melhores condições, aproveitando o frete de retorno. Também é o momento de contratar seguro em condições diferenciadas. Então, a gente enxerga, sim, comparando os últimos anos, que essa taxa ela vem reduzindo. Como comparação, Fabiano, hoje isso o Ministério também tem divulgado aí nas suas palestras pelas diversas regiões. Hoje você vai fazer um seguro de um automóvel, ele sai com uma taxa média muito parecida com um seguro de uma lavoura, que tem uma proteção realmente muito maior, que é uma proteção de renda, né? Então, acho que o produtor ele já está incorporando essa visão no seu planejamento de investimento e de custeio. Tá certo, Paulo. Paulo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi.
Obrigado, Fabiano, foi um prazer, estamos sempre à disposição. Uma boa tarde a você. E por aqui nós seguimos e o Paulo Auro falava a respeito das questões da segurança, do seguro rural. Isso tem muito a ver com o fator climático. E é por isso que nós temos agora a participação de Renata Ferreira, que fala sobre a previsão do tempo nas principais áreas produtoras do país. Boa tarde, Renata. Olá, Fabiano, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. É muito calor e tempo seco aqui no interior do país, viu? Com a presença de uma massa de ar seco sobre o Brasil Central, nas áreas de café do Sudeste brasileiro, as chuvas ficam aí isoladas, pontuais e também passageiras. Os acumulados de chuva são baixos. O destaque para o final de março é realmente o tempo mais ensolarado e as temperaturas que se aproximam dos 30 graus durante as tardes. Até a umidade relativa do ar entra em queda nas horas mais quentes do dia. A máxima se aproxima aí dos 32 graus em São Paulo, 29 em Cuiabá, Campo Grande faz 33 e Porto Alegre faz 28. E falando na região sul do país, nesta quarta-feira, novamente a chuva ocorre sobre a região. É somente no Paraná que os acumulados são menores e a chuva é mais dispersa, viu? No Rio Grande do Sul, a chuva diminui nesta quarta-feira e as atividades de campo de colheita da soja e também do arroz no estado são retomadas. Já no centro-oeste do país, a chuva reduziu bastante. A finalização da colheita da soja é beneficiada sim, mas o milho, por conta do atraso do plantio, sofrerá com a falta de chuva durante o outono. Nas áreas centrais, desde Goiás, Minas Gerais, Bahia e também Tocantins, por conta aí da falta de chuva, há um grande risco durante o desenvolvimento da safra devido à falta da chuva. Nas áreas em verde, o risco é menor. Isso porque ainda chove no início do outono, então os produtores, principalmente do Paraná, oeste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, terão aí redução da chuva, mas de forma aí gradativa. Fabiano, é com você. E por aqui o Agricultura BR traz informações a respeito do milho. Então, se você é produtor de milho, fica atento. Se você é pecuarista, se você é produtor integrado e que demanda milho, atenção agora que falo sobre o mercado físico brasileiro. E a tendência para o momento é de negociações mais tranquilas no cenário doméstico aqui no país. Por que que isso ocorre? Primeiro, que a situação de fundamento de mercado em relação à oferta e demanda seguem da mesma maneira, não muda nada. Você tem uma oferta que não vai conseguindo igualar com a demanda por milho. Por outro lado, há pouco espaço para subida de milho no Brasil. Inclusive, nós identificamos já nesta última segunda e terça-feira queda para valores na saca de milho e nesta quarta-feira apenas 2 estados apresentaram alguma elevação. Os demais estados reduziram um pouco o preço do milho e o mesmo vinha acontecendo pelo menos até essa última terça-feira, na Bolsa Brasileira, na B3. Daqui a pouco eu vou mostrar a B3 para ver como é que vem milho no mercado futuro. Mas por que que isso ocorre? Há uma limitação para a alta do milho e ela vem do cenário externo e do interno. No externo é milho em Chicago. Milho em Chicago não sobe. Por que que ele não sobe? Primeiro fator, você tem ali um início de semeadura do milho nos Estados Unidos, na safra 21-22, possibilitada pelas chuvas que ocorrem nos Estados Unidos, ali na região do Delta. E aqui no Brasil, o dólar que vinha caindo, hoje vem com uma exceção, por conta, mais uma vez, das questões relacionadas à gestão para o Covid-19 no Brasil. Então, o dólar hoje vem alta, mas a tendência do dólar é queda, como nós vimos no dia de ontem, nessa última terça-feira, e com isso dá um limitante para altas para a saca do milho. Mas o mercado físico brasileiro, de uma maneira geral, vem com poucos negócios, há pouco milho disponível e o que tem vem em queda. Grandes empresas, inclusive é a informação que chegava para a Agricultura BR na noite desta última terça-feira, vem com poucos negócios, até porque grandes empresas estão paralisando as suas compras, suas aquisições de cereal, também numa tentativa de frear um pouco as altas que ocorrem no Brasil.
Dito isso, vamos acompanhar agora como é que vem milho negociado no mercado futuro do milho, no mercado interno do país. Hoje nós temos recuperação para milho, tá? Olha só, maio R$ 92,82 a saca, alta de 0,53, julho R$ 88,50 a saca, sobe 0,66%, alta forte em setembro para R$ 83,20, alta de 1,39%, em novembro R$ 83,59 a saca de 60 quilos, com alta de 1,16% para o milho. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o mercado para o milho negociado nos portos do Brasil. Porto de Santos, Porto de Paranaguá, já está aparecendo o preço aqui, R$ 70 a saca, é o valor que nós temos para entrega no mês de agosto, de acordo com a Grãos Corretora, é o que a Agricultura BR mostra para você. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu trago as últimas informações dessa edição. Vamos falar de arroz, a questão de produção e também de demanda interna. Aproveite para entrar em contato conosco no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, a colheita do arroz segue em ritmo acelerado no estado do Rio Grande do Sul, maior produtor do país, e vem muito bem, apesar de ter tido problemas de falta de água quando houve o plantio. Quem nos mostra como é que vem a situação é a jornalista Viviane Lara. A pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada apontou que a liquidez aumentou no mercado de arroz em casca nos últimos dias. Com demandas mais interessadas em negócios locais e também na exportação do cereal, os preços se mantêm. Nós temos observado que nesses últimos 10 dias, o preço vem subindo. Todos os dias um pouquinho, mas subindo. E para essa época do ano, esse não é um comportamento esperado. O normal é que caia mais, que caia por mais tempo. E nós vimos uma certa recuperação. Isso demonstra que os preços estão bastante firmes, que nós temos demanda interna, que nós temos demanda externa, até porque nós estamos com uma taxa de câmbio bastante elevada, o que facilita as nossas exportações, mas, de outro modo, a taxa de câmbio prejudica as importações, tornando o preço do produto importado mais caro à indústria que quer comprar de fora. Além do mais, nós tivemos reduções de produção. Reduziu produção na Argentina, no Uruguai e principalmente no Paraguai. O Paraguai, que nessa época do ano costuma trazer bastante arroz para o país, eles tiveram uma perda de cerca de 200 mil toneladas na produção paraguaia, por conta de seca. E acreditamos que vamos ter preços médios bem superiores aos do ano passado. Não sei se vamos atingir o pico do ano passado, isso é muito cedo ainda para ter esse tipo de expectativa, mas a média do preço acima está garantida, porque nós arrancamos acima da média do ano passado. Para algumas entidades, a rentabilidade do produtor está ligada à lei da oferta e da procura. E para manter uma boa rentabilidade, a área plantada não deve ultrapassar os números dessa safra. Como entidade, a gente sempre passa ao produtor a ideia de que nós temos que manter uma produção para garantir a cadeia alimentar. Nós temos que garantir que não falte arroz na prateleira para a população. Então nós temos entre 800 e 900 mil hectares, é o que nós devemos de plantar para garantir a segurança alimentar do país. Fora isso, trabalhar mercados internacionais, a hora que nós tivermos um mercado firme, né, compensador, que compense financeiramente o produtor, aí se aumenta a área para abastecer o mercado de fora. A nossa ideia hoje é manter o mercado interno e para isso nós não podemos aumentar a área, porque senão nós corremos o risco de voltar a trabalhar com preços bem abaixo do custo de produção e o produtor voltar de novo a um baita no endividamento que o ano passado e esse ano tem a possibilidade de diminuir devido aos preços e à boa colheita que estamos fazendo. Com preços firmes na hora da venda, no campo, o produtor comemora o bom rendimento das lavouras. Em áreas em que a cultura já foi retirada, o rendimento está acima dos 8 mil quilos por hectare. E segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz, mais de 30% já foi colhido nos 944 mil hectares destinados à cultura.
Após 10 anos enfrentando vários problemas de clima e preço, Rafael parou de plantar arroz. Com a comercialização bastante atrativa esse ano, ele voltou a investir na cultura. E a produção está dentro do esperado. Na safra passada eu não plantei arroz, né? Porque nos últimos 10 anos nós tivemos muito problema de preço, não estava remunerando plantar arroz e eu fui diminuindo a área até que parei. Aí agora voltou a ter um preço justo, né? E eu voltei a plantar, não plantei 100% da área porque eu acho que se todo produtor plantar 100% da área, nós vamos acabar voltando aos mesmos patamares que nós vendíamos de preço há 2, 3 anos atrás. A produtividade até agora está em torno de 180 sacos por hectare, está dentro do esperado. A área plantada foi um pouco menor que o planejado em função da falta de água, mas a produtividade está sendo muito boa até agora. E por aqui nós trazemos agora a participação do professor Marcos Fava Neves, participa diariamente aqui no Agricultura BR. E nós perguntamos para o professor como que o agronegócio brasileiro pode receber, já que nós que preservamos aqui, e boa parte das florestas do mundo estão no Brasil, como é que o produtor rural pode receber também pela preservação que vem implementando em suas áreas? E ele respondeu. Os recursos financeiros da área ambiental, chamados aí títulos verdes ou créditos verdes, é uma das áreas mais promissoras da nossa agricultura nos próximos 10 anos. Eu peguei aqui alguns projetos que serão passíveis, né, de receberem esses recursos aí. Conversão de áreas, tratamento de resíduos e economia circular, o uso de bioprodutos, bioinsumos, eficiência de processos, tais como integração lavoura, pecuária, floresta, rotação, manejo, processos industriais também, uso de biocombustíveis e energias renováveis, eficiência de fluxos de transporte, né, mais hidro, ferrovias, dutos e outros também são possíveis, e investimentos nas chamadas indústrias verdes, de energias renováveis e outros. Vejam vocês quantas áreas nós temos, e dentro dessas áreas abre um conjunto grande de possibilidades para buscar esses recursos internacionais. Então, empresas que não vão conseguir zerar ou neutralizar suas emissões de carbono vão pagar para ter esses créditos aqui no Brasil e com isso atingir o seu objetivo. É uma grande oportunidade aberta ao nosso agronegócio. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR mais cedo, porque nessa semana você está acompanhando uma grande oferta. Eu estou falando do TAB G4, que até o dia 27 vai trazer ofertas diárias para você aqui pelo Canal do Boi, em diversos horários. E daqui a pouco o Daniel de Paula está ao vivo, trazendo essas atrações por aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, aqui no nosso espaço. Desejo a todos uma excelente tarde, fica com o Daniel de Paula e eu volto às 16 horas na terceira edição. Uma boa tarde, até lá.